Bem, então a Perashá Kitissá, a gente deixa um pouquinho que a gente já falou, dois Parashiot, que foi a construção do tabernáculo, e mais a roupa de uso do sacerdote, do Cohen. E a gente volta agora um pouco para a história, a narrativa da saída do Egito e a passagem pelo deserto. Bom, aí Deus ordena, então, que se fizesse uma contagem do povo de Israel, mas diz que não se devia contar as pessoas apontando-as, uma, duas, três, quatro, e sim cada um devia dar um dinheiro, se contava a quantidade de dinheiro e sabia qual era o número de pessoas que tinha do povo de Israel lá. E a pergunta é, por que não pode contar com outras pessoas? Qual é o problema? Aí Rashi, como a gente tem um comentário, que ele traz uma coisa que é até importante para o nosso dia de hoje. Olha, é como se alguém fosse no banco, pegasse um montão de dinheiro e contasse na rua. Um, dois, três. O que ia suscitar com as pessoas de querer tirar dele? Então, da mesma maneira, essa não deve apontar as pessoas, tá certo? Que isso fica em evidência aquela pessoa, e Deus pode vir com a sua justiça naquele momento, e a pessoa pode não passar. Todos nós vivemos sob o que? A misericórdia de Deus. E com a justiça é difícil alguém passar. Então, por isso que não se aponta as pessoas. Deixa cada um no seu anonimato necessário para que Deus não venha com a sua justiça e possa fazer aquele julgamento naquele momento lá. Então, esse é um dos objetivos, de não se contar. É dito, inclusive, que quando o rei Davi fez uma contagem dessa e contou as pessoas, em seguida teve uma mortandade dentro do povo de Israel. Então, quando está em sinagogas, que tem a questão da minyan, que há 10 pessoas lá para fazer parte de um tefilá, então não se deve contar apontando-as. Então se usa uma frase, mas é uma frase que tem 10 palavras. Então, ver as palavras que tem ali e se completar, porque tem o minyan. Bom, depois, nós temos essa perachá, a questão da guarda do Shabat, que é Beshameru Ben Israel, guardarão os filhos de Israel ao Shabat, que faz parte do Kiddush do sábado de manhã, depois da tefilá. Então, na sexta-feira à noite, que é o Erev Shabat, o Kiddush, você lê uma passagem do sétimo dia da criação do mundo, a Berachá do vinho, em seguida a Berachá do próprio Kiddush. Já no sábado pela manhã, tu lê esse trecho, que está nessa Perachá de Kitissá, e fala a Berachá do vinho, já fizeste o Kiddush. Como o Kiddush, ele representa a mitzvah do quarto mandamento, que diz, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Então, o que é santificar em hebraico? Lekadeshô. A palavra kadesh, kadish, kiddush. Então, kiddush é uma santificação. Então, a obrigação de santificar o Shabat é quando ele se inicia. No caso, no Erev Shabat. Então, na hora da refeição, que é a primeira refeição do Shabat, tu faz aquela santificação lá. Por isso, nós fazemos ela em pé. Ela representa uma ordem, digamos assim, quase que direta do próprio Deus para os 10 mandamentos. Já no sábado pela manhã, não seria necessário fazer kiddush. Então, os sábios fizeram aquela cerca. Então, não é bom que tu coma uma refeição de Shabat sem ter uma santificação também. Mas como não é uma santificação que é pela Torá, não é deoraita, e sendo dos sábios, de Rabanan, então tu faz aquele kiddush sentado, para mostrar a diferença de uma coisa e da outra. Bem, depois disso, a gente vai chegar na questão da subida de Moshe no Monte Sinai. Permanece lá 40 dias e 40 noites. O povo se desespera com a questão: onde está Moshe? Cadê o Moshe? Porque ele não voltou? E aqui tem uma explicação rabínica, a seguinte questão. O texto diz que o Moshe se demorou para voltar. Aí no hebraico, que bochesh Moshe, que Moshe está se demorando. A palavra bochesh não é muito utilizada nesse sentido de demora. Mas nesse texto aqui, significa isso. E os sábios dão uma interpretação na palavra bochesh, que é bet, shin, shin, como se fosse bechesh. Shesh em hebraico quer dizer 6. Então, bechesh em 6. Então, é dito que o Moshe disse para o povo que ele ia passar lá 40 dias, 40 noites, e no final ele ia voltar. Mas houve um erro de cálculo de 6 horas.
que o povo pensou, a Moshe já estava demorando, disse que a voltada não está voltando ainda. Cara. Então, era em 6 horas que estava esse atraso, segundo o povo estava entendendo. Aí ele disse, a Moshe não volta mais. Ele disse que voltava, não volta mais. Nesse desespero, fizeram o bezerro de ouro, praticamente em 6 horas. Conseguiram reunir tudo que tinha para reunir lá daqueles aros de ouros das pessoas lá. Foram e fizeram, jogaram aquele ouro naquela fundição e daí saiu um bezerro de ouro. Eu me dei na conta mais que nesse desespero do povo ainda apareceu nos céus o Moshe como se estivesse morto em cima de uma cama. Está vendo? O Moshe está morto. Porque se tira esse midrash que a palavra fala Riné, Moshe Razé. A palavra Riné em hebraico quer dizer eis aqui. Então estavam vendo o Moshe lá. Então o midrash vai, estavam vendo como se estivesse morto e aparecia nos céus. Então dessa maneira fizeram o bezerro de ouro. E esse bezerro de ouro acabou sendo uma grande abominação para Deus. Moshe, na sua ira, quebrou as tábuas da lei que tinha recebido lá no Monte Sinai. E teve acusação, quem foi o culpado, quem foi que fez isso e tudo mais. Aí o Aharon, quando foi chamado a atenção por Moshe, disse, não, foi o povo que é pecador e me forçaram a fazer e saiu esse bezerro aqui. E aí o Moshe chama então aqueles que não estavam fazendo idolatria, bora então matar quem estava fazendo idolatria. Aí toda a tribo de Levi vem junto de Moshe, eles vão e matam mais de 3.000 pessoas que estavam cometendo esse ato de idolatria no meio do povo de Israel. Pensando dessa maneira, é pouco em relação à quantidade de judeus que tinha de israelita naquele momento lá. Mas para a Torá, para Deus, para Moshe, a gente vê que isso foi considerado como uma coisa muito grande. Como que 3.000 pessoas, aquele momento mais substancial do povo de Israel, que foi o recebimento da Torá no Monte Sinai, a revelação de Deus lá, fazer um bezerro de ouro, fazer uma idolatria. Então, a idolatria acabou sendo isso cobrado do povo de Israel, praticamente de geração em geração, o perdão para os pecados da idolatria. É dito que um dos objetivos daquela vaca vermelha, da vaca vermelha para adumar, seria a expiação do bezerro de ouro. A Irashi traz um exemplo de que assim como o bezerro, assim como uma criança num palácio comete uma sujeira, o que se diz? Chama a mãe dele para limpar essa sujeira aqui. Então, como cometeram o pecado com o bezerro, bora fazer a expiação através da mãe do bezerro. No caso, uma vaca. Interessante, né? E porque vermelho, aí vem toda a explicação. Vermelho apresenta a questão do pecado. Então, aquelas cinzas que fariam, no caso, a purificação. Bom, logicamente que aqui não é a questão da vaca em si ser vermelha, que por si só já seria uma coisa sagrada. A vaca não é sagrada, nem vaca vermelha, nem um animal. O que é sagrado aqui é o mandamento de Deus. Como Deus ordenou que se pegasse essa vaca vermelha, se não tivesse feito nenhum tipo de trabalho, então essa missão de procurar, de achar esse animal e fazer depois o sacrifício, isso que iria purificar. Se em vez da vaca vermelha desordenasse um outro tipo de animal, então a mitzvah seria contra o animal. Então é a mitzvah que faz a purificação. Ou seja, não está na natureza uma coisa sagrada, uma coisa pura ou impura. Está nos nossos atos. Nossos atos em relação ao parâmetro que Deus colocou. Faz dessa maneira, então assim seria uma purificação. Ou então isso aqui é proibido, tu não faz, e se torna para ti uma coisa realmente sagrada. Então a questão da idolatria é uma questão muito séria, muito séria. E praticamente nos primórdios do povo de Israel acompanhou o povo de Israel essa questão da idolatria. Então, desde que a gente chegou na terra de Israel, depois de Josué, a gente lendo o texto da Torá, a gente vê que o povo caiu várias vezes em idolatria, com divindades locais, do culto de Baal, e outros cultos mais que eram adorados naquelas terras lá. E Deus mandou, então, seus profetas, e os profetas vieram para tentar afirmar e confirmar a crença no único Deus.
e tentar extirpar, acabar com essa idolatria do meio do povo. Isso demorou todo o primeiro, do primeiro templo. Isso foi até a destruição do primeiro templo. Só a partir daí que o povo, de fato, se libertou, digamos assim, da questão da idolatria. Bom, depois do retorno do exílio da Babilônia, não se percebeu mais dentro do povo de Israel, digamos assim, essa tendência a se fazer idolatria. O povo estava basicamente, entre aspas, curado desse pecado da idolatria. E a gente percebe isso que, no decorrer dessa diáspora de quase 2000 anos, já depois do segundo templo, o povo de Israel não se perdeu nas suas andanças em questão de idolatrias. Ele encontrou pelo caminho de vários outros povos. Então, quando o povo retorna, no início do século XX, para a reconstrução de um Estado lá, um Estado judaico, tu não vê alguém fazendo idolatria. Eu estava brincando aqui com nossos ilustres convidados da nossa aula. É dito porque que muitos judeus, é muito difícil tu ver um judeu seguindo uma outra religião. Muito difícil isso. Por que é difícil? Então dizem que o judeu não gosta nem da dele, ele vai gostar da dos outros. Então é muito difícil. Então a gente percebe, por exemplo, que os judeus que construíram o Estado de Israel, na sua maioria eram judeus que laicos, praticamente não seguiam religião alguma. Tinha algumas reminiscências ou coisas judaicas, mas não tinha aquela prática diária de fazer um serviço divino. Mas, no entanto, não deixaram de ser parte do povo de Israel. Ou seja, a pergunta seria essa, quando o povo retornasse. São judeus essas pessoas? Por exemplo, quando a gente retorna da época do exílio da Babilônia, que vem com Esdras, Nehemiah, que é Neemias, aí vem uma pergunta, são judeus? Aí tu lê o livro de Esdras e Neemias, tem aquelas listas, né, genealógicas e tudo mais, e teve alguns que não conseguiram provar a sua parte genealógica, principalmente em relação da pessoa ser um descendente de sacerdote, de Cohen, ou até de Levi. Aí disse o seria Neemias, fiquem de stand-by, até que venha um profeta que saiba fazer uma pergunta naquele peitoral do sacerdote, Urim Vetumim, e tire a dúvida, esse aqui é Cohen, esse não é Cohen. E a dificuldade que já era. Então, quando a gente voltou nessa outra retorno agora, a gente não viu esse tipo de problema. Mas todos tinham uma prova, digamos assim, implícita ou até explícita do sócio de judaidade. Então, esse não foi problema para o povo de Israel. Talvez faltasse um pouco mais de religiosidade, mas não descaracterizava aquele judeu. E a outra coisa que a gente percebe também, isso é importante, parece que Deus fez de propósito a questão do antissemitismo. E nem que o judeu quisesse assimilar, ele era rejeitado. Então ele tinha que se esconder, tinha que fugir e tudo mais. A gente passou 2000 anos, é muito tempo, mas é muito tempo, espalhados pelos 4 cantos do mundo. Isso representa, de fato, as profecias que foram assim profetizadas sobre esse retorno do povo para sua própria terra. Eu um dia comentei na sinagoga aqui a respeito, por exemplo, nós temos os judeus, tem os samaritanos, tem os caraítas. Os samaritanos, quem são? A Torá mesmo relata que quando foi desterrado as 10 tribos da terra de Israel, o Império Assírio os levou e trouxe no lugar deles outros povos para morar na terra de Israel. Os povos vieram. E a Torá relata que os animais devoravam essas pessoas lá, e eles entenderam que eles tinham que servir como se fosse o Deus daquela localidade lá. Então foi chamado alguns sacerdotes das 10 tribos de Israel para fazer, que vamos chamar de uma conversão desses povos. Os povos se converteram e viraram que seriam os samaritanos. Então essa é a versão judaica que a gente tem dos samaritanos,
e a versão, digamos assim, bíblica que nós temos samaritanos. Eles, por sua vez, dizem, não, a Bíblia, a Torá, é só o Pentateuco. E essa versão que tem é uma versão judaica que não é a versão verdadeira. A versão verdadeira é a nossa, eles dizem. Como assim é a nossa? Nós somos chamados de samaritanos, que em hebraico é Shomron, da palavra Shomer. O que é Shomer em hebraico? É guardar, guardião. Então nós somos verdadeiros guardiões da Torá. Enquanto que o povo judeu mudou a Torá, então a Torá verdadeira é conosco. Então os samaritanos seriam os verdadeiros. Isso é uma história. Aí depois tem os caraítas. Caraítas foi um grupo que também se separou do judaísmo no século 7, 8 dessa era. Já na Babilônia, aquela área dali, dois irmãos brigaram para serem o chefe da Yeshivai do povo de já naquele momento. Como o mais novo ganhou e acabou mandando prender o mais velho, lá, aí, na prisão, alguém disse, por que tu estás brigando com teu irmão? Cria uma religião para ti, e o chefe é tu. Aí ele criou uma religião que ele chamou de Caraí, da palavra licrô em hebraico. O que é licrô? Ler. Então, olha, o que está valendo é só a leitura. Pega a Torá, que está escrito nela, é o que vale. Toda essa história de Torá oral, segundo eles, não tem valor nenhum. E assim se criou, então, os caraítas, que defendiam uma maneira mais literal de entender o texto, sem toda essa história de Torá oral, para explicar isso, aquilo, outro ali. Agora, a pergunta fica, tá bom, nós somos judeus. Lógico que a gente vai defender o nosso lado, né? Mas certo somos nós. Mas vamos tirar e ser um pouquinho mais isento dessa questão aí. Como é que a gente pode provar que nós estamos certos e que os samaritanos estão errados, os caraítas também? Como? Então, uma das provas, justamente o que a gente falou antes. Ela disse que a gente seria espalhado pelos quatro cantos do mundo e que a gente retornaria. Então, com quem aconteceu isso? Com os samaritanos? Não. Eles nunca saíram de lá da terra de Israel. Os caraítas também nunca saíram da terra de Israel. E se saíram, eram poucos e também não voltaram. Quem foi o único desses grupos que saiu, se espalhou e acabou voltando? É o povo judeu. Eles são chamados de judeus que seguem a Torá, a escrita oral. Então, justamente isso seria uma prova realmente até histórica, digamos assim, de uma veracidade de como se entende a Torá através dessa maneira ou de outra. A gente passou agora por Purim. Purim conta uma história que aconteceu na Pérsia, na época do rei Ahasverosh, segundo um dos reis Xerxes da Pérsia, depois de Dario. E o Xerxes, já de Vasti, que era a mulher dele, a Vasti não acolheu o que ele estava pedindo, aí ele dispensou, e depois queria uma nova mulher. Aí aproveitaram o Mordecai, que era um judeu, disse para a prima dele, olha, vai lá e te candidata, tu pode ganhar de fato isso, mas não diz que você é judia. E assim aconteceu, Esther foi, não disse que era judia, e acabou sendo escolhida para ser a mulher do rei. E de fato isso aconteceu. E a gente vai perceber daqui, a questão é a seguinte, por que houve toda essa história de Esther, contada no livro dela? Para entender que uma briga pessoal de Mordecai, que devia ser alguma pessoa importante dentro da corte do rei Xerxes, com outro importante também na corte, que era o Haman. E nessa briga, quando Haman soube que o outro pertencia ao povo de Israel, falou, então dos judeus se me livre do Mordecai também. E por que é dito isso? Porque o nome Mordecai seria um nome babilônico, de uma divindade babilônica, Marduk. E Esther também. Estar é uma deusa babilônica conhecida. Então a gente percebe que seriam judeus, digamos assim, assimilados. E até hoje a gente conhece muitos exemplos de judeus que têm dois nomes. Tem um nome comum e o nome dele em hebraico é o nome mais judaico. Tem muita gente que tem assim. Então, talvez não fosse assim, relata, inclusive, o livro de Esther, o nome dela como era Hadassah, seu nome realmente hebraico. Bom,
Aí a gente percebe o porquê que dessa história foi contada e por que ela foi canonizada para fazer parte do livro sagrado que é a Torá. Porque tem que estar o sagrado no livro de Esther. Primeiro que não tem o nome de Deus lá, faz parte. É uma história, situação de alguém que briga com outra e como chega ao extremo dessa briga, acaba espigando não só para ele, como para o povo dele. Aí já tem uma atitude maior, e no caso da prima dele, que era uma mulher judia, casada com um rei que não era judeu, vai e salva o povo de Israel. Não tem nada de tão brilhante para tu contar uma história dessa. E por que isso foi introduzido dentro da Torá? Bom, a explicação disso é o seguinte: a gente vai perceber aqui que até aonde se acha que tem uma ausência de Deus, tu tem a presença de Deus. Então, até nessa história, que não aparece o nome de Deus, é uma briga, primeiro a nível pessoal, do Mordecai com Haman. Mordecai seria até um judeu, digamos assim, assimilado. Mas, no entanto, através da briga dele, acabou explicando para todos os judeus. E se não fosse mais uma atitude, talvez morresse todos os judeus. Então, isso não representa para nós, saindo um pouco do livro de Esther, para chegar nos nossos dias atuais. Nos dias atuais, nós temos a fundação do Estado de Israel, a gente comentou ainda agora, na declaração que a Megillat Ha'atzmaut, da independência de Israel, também não aparece o nome de Deus lá. Eram judeus laicos. E os poucos judeus que eram religiosos, não, tem que ter o nome de Deus, mas não pode ficar sem o nome de Deus. Aí botaram o nome de Deus um pouquinho mais oculto, a palavra Tsur. Tsur quer dizer a rocha, como se fosse uma referência a Deus. É só que aparece nessa Megillat Ha'atzmaut. E a pergunta fica, que ela, o que eles tinham? Sim, o que eles dizem, tá vendo? O Estado de Israel surgiu, mas não pela mão de Deus. Se não fôssemos nós fazendo o trabalho lá de brigar, de lutar, não ia ter o Estado de Israel. Então, o livro de Esther demonstra justamente o contrário. Mesmo na ausência direta de Deus, está vendo a presença dele fazendo as coisas acontecerem. Então, o livro de Esther representa isso. Mais ainda, o nome Esther é um nome que não é hebraico, mas tem uma palavra em hebraico parecida com o nome Esther, que é do verbo lehastir, que quer dizer o quê? Ocultar. Então, Deus está oculto nessa história de Esther e apresentando a existência do milagre para o povo de Israel. Bom, a gente sabe também que geralmente faz uma seguinte pergunta: as pessoas importantes, principalmente para o povo de Israel, os nomes devem aparecer aonde? Na Torá de Moshe, nos 5 livros de Moshe. Pergunta é: aparece o nome de Esther no Pentateuco, ou seja, no 5 livro de Moshe? Nem que seja em código. Bom, aí, olha o que aconteceu. Hoje em dia temos a ferramenta do computador, que faz as procuras com esses pulos de letra para letra. Então, chegou a um pulo de 12.196 letras. Por exemplo, aparece o primeiro Aleph na Torá, a palavra Bereshit. Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud, Taf, Bereshit. Desse Aleph, tu conta 12.196 letras, vai aparecer um Samer. Mais 12.096 letras, parece um Tav. Pois mesmo número, parece um Resh. Esther, é o nome dela. Mas não termina aí. Aí estava. E Mordecai, aparece o nome dele? Bom, a palavra Mordecai também é um nome que a gente falou, babilônico, Marduk, uma divindade. Mas existe uma passagem, nessa perashá que a gente vai ler agora, inclusive, de Kitissá, que está falando sobre os ingredientes de um aroma para o incensário que devia ficar no templo, no tabernáculo. E nesse ingrediente tem morderor. Esse morderor é chamado em aramaico a seguinte 2 palavras:
Mor, seria Mora, Dahya, que é o Dalet, Raf e o Aleph no final. Então, Mora Dahya lembra Mordecai. Então, tem o nome dele, está implícito, não está explícito, está implícito lá. E aí, fazendo esse mesmo cálculo que foi feito com o nome de Esther, a partir desse Morderor, que tem um memo, aí tu conta 12.196 letras, tem um Resh. 12.000 letras, tem um Dalet. Depois, mesmo número, tem um Raf. Tem um Yod. Mordecai. Agora, para piorar a situação. Agora que é o pior da situação. Tá. Que aparecesse o nome de Esther e o nome de Mordecai, tá bom, talvez aparecesse mesmo. Mas talvez com 50 mil de pulo. Qualquer outro número. Por que esse número? E nos dois casos, de Esther deu o mesmo número e de Mordecai também, 12.196. Agora que vem o pior. Esse é o número de letras que tem a Megilá de Esther. Pode isso? Isso é brincadeira, né? Realmente a gente fica perplexo. 196. É brincadeira, cara. As coisas são divinas, assim. A gente fica realmente... Tem muito o que falar, aquele que é descrente. Mas fica uma coisa dessa, cara. A pessoa é exatamente, a pessoa não quer fazer questão de não enxergar o Deus presente. 12.196 dentro da Megilá, e é o pulo que vai dar do nome de Aleph, Samer, Tavresh, Esther e de Mordecai também. Então, tu vê que, de fato, apesar de ser uma história que não está presente o nome de Deus, toda uma série de milagres aqui. Isso representa também, se a gente tomar o livro do Tanar, e a Torá, os profetas, e os livros sapienciais, a gente vai perceber um certo fenômeno que acontece em todos esses livros. Na Torá, que Moshe escreveu, a gente percebe bem a presença de Deus. Deus cria o mundo, Deus fala com Adão, Deus fala com Noé depois, Deus fala com os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Aí chega no ápice do Monte Sinai, que é a palavra que a gente leu agora, Deus revela os 10 mandamentos, se revela ao povo. Mas depois, aquilo vai sumindo um pouco, essa presença divina. Ela vai diminuindo. Chega a um ponto, como na época de Esdra e Neemias, ou melhor, dos profetas Zacarias, Hagai, que eles falam com um anjo, esse anjo que fala com Deus e que esse anjo que diz as coisas para eles. E no livro de Esdra e Neemias já não se tem mais a presença desse profeta falando. E no livro de Esther, que praticamente é o último, nem o nome de Deus está escrito na Torá. Então, tu percebe um desaparecimento de Deus nessa cena histórica, digamos assim. E a pergunta, por que se dá isso? Esse desaparecimento pode se comprovar, pode se provar, pode se aprender, igual como nossos filhos. Pelo momento, você é muito presente como pai do teu filho. Ensina isso, ensina aquilo outro. E o filho vai crescendo. Depois vai tomando uma independência dele e tu vai sumindo um pouco da vida dele. Então, a mesma coisa aconteceu com a gente aqui. Então, no começo, Deus estava muito presente. Deus ensinou bastante. E agora a gente está, digamos assim, responsável por nós mesmos. Que é bom por um lado, mas por outro lado também é responsável para a gente fazer a coisa certa. Então, isso tu vê exatamente dentro quase de 1000 anos que tu tem desde que foi escrito na Torá com Moshe Rabbeinu, até praticamente esse último livro de Esther, chega nesse período do Segundo Templo, tem 4.000 anos de história aí. Ou seja, aí não foi deliberadamente, aconteceu, a gente percebe o desaparecimento, esse fenômeno que acontece dentro dos livros da Torá. Então a gente percebe que tinha-se a ausência já no Segundo Templo de idolatria, o povo não estava voltado para a idolatria. O povo estava talvez até se assimilando, mas ele procurasse outra religião era muito difícil, muito difícil. Alguém me perguntou, mas esses nomes não indicavam uma religiosidade? Igual ao dia de hoje. Um exemplo, alguém chama-se Hélio. O que é Hélio? É o Sol. É o Sol, a divindade. O nome do judeu é Hélio.
E o teu nome é hebraico? Ah, meu hebraico é Eliarro. Então, cada um... Ou seja, a gente acaba tendo dois nomes. Isso é muito comum, isso. E não quer dizer com isso que eu tenho dois nomes, que eu estou idólatra por causa disso. Então, a mesma coisa acontecia na época lá de Esther e de Mordecai. Bem, aí a questão da idolatria. Idolatria. A idolatria, a gente lê todos os dias na oração. A parte final da oração é a Leno, Lê, Xabê, a Dona, Colo. E ela tem duas partes. A Xabê é a primeira parte. E tem a segunda parte. Ala, Kene, Gavê, Lá, vai até o final. Nessa segunda parte, a gente fala ali claramente que para Deus vai se ajoelhar todos os joelhos e vai louvar todas as línguas, quer dizer, toda a boca vai louvar a Deus. Então a gente percebe que ele está falando isso do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Então isso representa que o mundo inteiro vai chegar nesse nível e todo mundo vai ter que adorar o único Deus. O único Deus. Aí a pergunta é se isso é a obrigação. A gente vê escrito isso. Como é que fica, então, na atualidade, aquelas pessoas que, porventura, estão fazendo idolatria? E, por qual motivo? Não conseguiram ainda enxergar, ninguém chegou ainda para ensinar, para convencer, e a pessoa continua sendo idólatra na vida dela. A pergunta é, essa pessoa que é idólatra, ela vai, se a gente acreditar na recompensa e castigo no outro mundo, sofrer um castigo no outro mundo? Essa é uma grande pergunta. O que é uma grande pergunta? Se o mundo tem praticamente 7 bilhões de pessoas no mundo inteiro, quantos judeus estão no mundo inteiro? 15 milhões somente. É 0,02% da humanidade inteira. Então, a pergunta é, será que esse restante todo, então, que faz idolatria, todos vão arder no inferno? Como é que fica isso? Como é que fica isso? Então, tem um livro de um autor até importante, chamado Ezequiel Kaufman. Ezequiel Kaufman. Ele escreve acho que a Religião de Israel, no livro dele. E nos seus comentários, aí está dizendo que quando aconteceu o dilúvio, Deus veio pela maldade do homem e tudo mais, acabou com toda a humanidade, ficou só Noé, seus filhos, suas noras, que depois repovoaram a terra. Logo em seguida veio a Torre de Babel. Torre de Babel. Na Torre de Babel, Deus, ao contrário do dilúvio, não mata ninguém. Não mata ninguém. E o pecado parecia até pior do que o pecado do dilúvio. A pergunta é, por que Deus não mata ninguém na Torre de Babel? Então é dito que, para Deus, ele prefere que haja a paz entre o homem e seu semelhante, mesmo contra Deus, do que nós falarmos em Deus, temos a nossa consciência de Deus, mas vivemos brigando entre nós aqui. Então, na Torre de Babel, todo mundo estava com um só intuito, que era tirar Deus da cena da história, para fazer uma torre bem grande, tentar atingir os céus, né, e te matar Deus. Então, Deus, quando não mata ninguém, o que Deus faz? Somente confunde a nossa linguagem, que até então seria uma língua que Deus cria o mundo, seria a língua hebraica, e a partir daí vai se dividindo em várias línguas. É aí que dá origem Babel, né? Confusão. Isso, Babel é confusão. Ou seja, o que a Torá faz? A palavra Babel, alguns dizem que Babel seria Bab, El. Bab quer dizer portão, uma língua semita, no árabe como no aramaico. E ele é o nome de Deus, o portão de Deus. Ela diz, não, Babel aqui quer dizer justamente a confusão, o que aconteceu, que Deus fez lá. E além de Deus ter feito a confusão das línguas, Deus espalhou esses que sobreviveram para a face da terra, mas deixou uma herança para eles, que está lá no capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 19. O que diz lá nesse versículo 19 lá? Que Deus deixou o sol, a lua e as estrelas como herança para esses povos. Mas que herança? Herança de idolatria. Herança de idolatria.
Ou seja, já que eles queriam tirar Deus da história, tá bom, tira. Então vocês vão servir agora os astros, a pedra, a madeira, o que for. E vocês vão ser pessoas, como se diz, pessoas bobas, durante uma vida inteira, 70 anos, 100 anos, fazendo uma idolatria. Então, depois que as pessoas morrem, Deus não vai cobrar delas, mas que elas forem idólatras. Já pagando. Já foram bobalhonas durante a vida inteira. Daqui a mais castigo, não tem mais. Então, Deus não vai cobrar pela idolatria. Mas tem um detalhe aqui. Para o povo de Israel, para aqueles que estavam lá no Monte Sinai, todos que estavam lá no Monte Sinai, que viram a revelação de Deus no Monte Sinai, tu não pode fazer idolatria. Eu não estava lá? Estava. Idolatria agora? Tu não viste a revelação de Deus? Vi. Se tu virar idolatria, tu vai ser culpado. Por isso que o povo foi exilado no exílio da Babilônia, por causa de um dos pecados, que era a idolatria. Só depois desse retorno da Babilônia que o povo conseguiu se livrar das tentações da idolatria. Bom, aí vem umas perguntas. Tá, mas o cristianismo, quando surge dentro do judaísmo, era a pessoa de Jesus, os seus discípulos, tudo mais, todos eram judeus. Isso é idolatria? Bom, até o início, se você acredita que alguém é o Messias, tem nada de errado ainda nisso. Pode ser. Alguém se acha que é, e de repente ele é mesmo o Messias, digamos. Pode ser. Tá, mas aí não foi. A pessoa morreu. Aí daí a pessoa vai galgando outros níveis. Então, essa pessoa não é tão comum. É uma pessoa especial. Olha o que ele sabia. Eu acho que ele era um semideus. Aí eu acho que ele era filho de Deus. Não, ele era o próprio Deus. Aí vai subindo o nível até o final. Agora virou uma idolatria. Então, a partir daí, o cristianismo se torna uma idolatria. Isso nós temos outros exemplos da história judaica. Não foi só a história de Jesus, chamado de Yeshua também. Tem outros exemplos. Um outro mais famoso, chamado Shabetai Tzvi. Shabetai Tzvi também foi um outro falso messias, já mais recente, no ano de 600 mais ou menos. Chegou até Portugal e disse que ia fazer a redenção do povo de Israel e tudo mais. E aí, a pergunta é, o que aconteceu com os discípulos dele? Ele diz que ele ia convencer e converter o sultão da Turquia lá, para libertar o povo de Israel e formar um Estado judaico que ele seria o Messias. Lá o sultão se aborrece, prende ele, prende o Shabetai, e dá para ele um ultimato. Ou você se converte ao islamismo, ou você morre. E o Shabetai Tzvi, sem saída, se converte ao islamismo. Aí cria-se uma nova religião, chamada Donme, uma linguagem assim turca, que são pessoas islamizadas, mas que acreditam que o Shabetai Tzvi foi o Messias. Ele está morto, mas que ele vai o quê? Voltar. Ele vai voltar para fazer o que ele conseguiu. Mas agora, te prepare, quando ele voltar, ele vai voltar com toda a fúria dele. Então, esse é o exemplo para entender que se alguém é um verdadeiro Messias ou é um falso Messias. Se ele vai voltar, com certeza ele é falso Messias. Aí o rabino teria dito para o pastor lá, me pede algo que eu faço para ti. Qualquer coisa milagrosa. Aí o pastor falou alguma coisa lá, aí disse, rabino, não vou fazer agora, mas quando eu voltar, eu vou cumprir o que eu estou fazendo para ti. Então, esse que é o problema dessa questão, que é uma questão judaica, verdadeira, da questão do Messias. O Messias é bem falado, não tanto assim na questão da Torá. A Torá não tem tanta clareza essa questão da vinda de alguém. Mas o Talmud esmiuça bem essa questão aqui. Tem debate em vários sábios como seria isso. Então, você acredita na vida, talvez não da pessoa em si, mas desse momento que essa pessoa representa para o povo de Israel. Então, no decorrer da história judaica, vários pretensos messias surgiram dentro do povo. Ultimamente, a gente tem também
questão do Rebbe, de Lubavitch, que faz parte do movimento racídico, movimento de um grupo ortodoxo, que acha que o seu último rabino, o Rebbe Lubavitch, também seria o Messias e está sofrendo o mesmo dilema. O Rebbe faleceu em 94. Aí agora, o que aconteceu com o grupo? Ele era o Messias e está onde agora? Então, o grupo se dividiu em duas vertentes. Uma que diz, não, ele morreu, mas ele vai voltar. E quando ele vai voltar, ele vai concluir o que estava fazendo. E uma outra vertente diz, não, ele nunca morreu. Ele está oculto. Tu que não consegue ver que tu não tem mérito. Então, é o dilema que nós estamos vivendo hoje. Com um grupo, que é um grupo forte, dentro do judaísmo, que emociona e leva muitos judeus, e até não judeus, a seguirem esse caminho, faz um trabalho de divulgação pelo mundo inteiro, manda os seus emissários para toda parte do mundo e propagar essa ideia do Rebbe como Mashiach. Uma pergunta. Seria considerado, então, como idolatria? Exatamente. Ou seja, a partir do fato de alguém ser, chama-se que Mashiach Sheker, um falso Messias, já está dentro de uma categoria perigosa de idolatria. Então, o que é dito? Que vários sábios, durante o decorrer da nossa história, tinham, digamos assim, o potencial de serem Messias. Até aí tem nada de errado. Mas depois que eles morreram, ninguém fica dizendo que, sabe, vai voltar, tá vendo? Mas ele era o Messias, era ele vai voltar. Ou então ele nunca morreu, então oculto. Então, essa que é a diferença. E é uma diferença muito grande. Muito grande. Então, essa vertente do racidismo rabado, tá certo? Todos eles, não é só uma parte do rabado, todos eles do rabado. Por que eu digo todos eles? Que, inclusive, tem até um Pesach Din. Pesach Din é uma determinação rabínica emitida por vários rabinos do rabado, com assinaturas de muitos rabinos do rabado e até de fora do rabado, dizendo que o Mashiach, que o Rebbe era o Mashiach do povo de Israel. Vai entrar pela internet, você bota lá, Pesach Din, Rabado, vai aparecer em todas as línguas, hebraico, português, está lá, tem claramente isso que a gente está falando aqui. Então, esse é um problema para o judaísmo hoje. Assim como foi o cristianismo do passado, como a gente vai lidar com esse problema hoje? É para ser expulsa essas pessoas dentro do judaísmo? Tá, mas se a pessoa ainda é judia, do ponto de vista familiar, o que a gente possa dizer, eu expulso ele, o que eu faço na sinagoga? Eu não considero ele como judeu? O que eu faço com essa pessoa? Então, na atualidade, os rabinatos pelo mundo, que não estão ligados com o rabado, eles não estão sabendo como lidar com essa situação. Estão esperando que talvez eles ponham a mão na consciência e retornem disso. Como aconteceu com quem? Com o Shabbatai Tzvi. Shabbatai Tzvi, que a gente falou antes, muitas comunidades, muitos judeus, muitos rabinos, inclusive, eram shabbataístas. E teve muita discussão. Literatura judaica, muita discussão. Mas depois arrefeceu esse movimento shabataísta do povo de Israel e isso acabou. Então, acredita-se, ou assim se espera, que aconteça também com esse movimento do Chabad. Se não acontecer, pode acontecer igual ao cristianismo. Vai crescer, mas depois vai sair do judaísmo também. Ou seja, o cristianismo, nos seus primórdios lá, que eram judeus, os primeiros cristãos, até quando eles falavam de Jesus, ou Yeshua, como a gente queira chamar, que era o Messias para algum judeu, não dava para eliminar esse judeu de dentro da comunidade judaica. Mas começaram a fazer conversões de gentios para seguir essa vertente, digamos assim, judaica, mas que o Messias tinha vindo, estava morto, mas que ele ia voltar. Então, essa conversão não tem validade. Então, a pergunta é, hoje, uma conversão feita pelo movimento Chabad,
que a pessoa é convertida para acreditar que o Rebbe é uma Shia, ele está morto, ele vai voltar, porque ele nunca morreu, está oculto. Pergunta é, tem validade uma conversão dessa? Uma pergunta, na conversão do Rabat, eles têm isso? Uhum. Eles apresentam o Rebbe lógico. convertido? Lógico. Dentro das escolas de Rabat, é falado muito abertamente, inclusive tem até uma frase que eles falam, aqui Adoneno, Moreno Berabeno, Mele Hamashiach, Leolam Vaed, que quer dizer em português, viva o nosso Senhor, e aqui Adoneno, Moreno, nosso professor, Rabeno, nosso mestre, Mele Hamashiach, o rei Messias, Leolam Vaed, todo sempre. A gente fala isso na Tefilá agora. Acaba a Tefilá, a gente fica falando isso. E a gente pode ver, inclusive, pela internet, não é escondido de ninguém, lá onde o Rebbe fazia suas orações, lá no centro central do Rabat de Nova York, lá tem a cadeira que o Rebbe sentava na sinagoga dele lá. Então, quando acaba a Tefilá, geralmente são pessoas mais novas, garotos, ficam apontando para aquela cadeira lá e falando essa frase. Eles falam, todo mundo repete. Eles falam, todo mundo repete. Uma pergunta. E é escrito lá na parede. E aqui Adoneno, Moreno Berabeno, melhor de nome. Tem. Eles usam muito a fotografia do Rebbe. É exemplo que a maioria deve saber. Se alguém está doente, eles levam a fotografia do Rebbe. Não, deixa eu botar aqui a fotografia do Rebbe, porque a energia dele vai te ajudar a ter saúde. Ou te bota na carteirinha. Isso lembra o quê? Está na carteirinha? Então, de fato, é um problema sério. É um problema sério, porque morreu diferente, né? Mas é um problema sério hoje em dia para o povo de Israel. Essa situação foi um movimento que cresceu muito, e a gente entende que esse crescimento que o Chabad teve foi justamente igual ao crescimento do cristianismo. Aquele fervor messiânico redobrado, e aquilo leva para todos os judeus. Então, de fato, muitos judeus que não prestaram atenção estão sendo enganados aí. Olha, eu como judeu, daqui de Belém, desde a década de 80, eu recebia umas revistinhas escrito Chabad News. E nessa revistinha ensinava muita coisa de judaísmo lá, aprendia muita coisa lá também, né? Era empolgado com esse movimento, era o único movimento que se via preocupado com todos os judeus do mundo inteiro. Então, era uma coisa legal. E eles tinham, como tem até hoje, uma frase assim, We want Mashiach now. Nós queremos o Messias agora. Até aí é uma frase que pode valer para muitos judeus. Nós queremos o Messias agora, tá certo. Mas nunca foi falado, e depois que se veio à tona, que esse Messias que estava esperando era o próprio Rebbe. Nós queremos o Messias agora, mas que Messias? O Rebbe. Agora, essa que vem a questão aqui. Tá, mas isso brotou de baixo para cima, ou seja, foram os discípulos empolgados que colocaram o líder deles como o Mashiach, como o Messias, ou isso vem de cima para baixo? Também demorei a entender isso, mas a gente pode ver isso hoje em dia, é verificável. Então, desde que o movimento Chabad surgiu lá no século XVIII, o primeiro disse, não, eu não sou o Messias, mas o sétimo vai ser o Messias. E dá um exemplo, assim como de Adão, o sétimo foi Enoque, Hanor, e Hanor subiu aos céus. Assim como de Abraão, o sétimo foi Moshe. Moshe recebeu a Torá no Monte Sinai. Então, dele, o sétimo seria o Messias. O tempo passou e chegou no sétimo, que era o último Rebbe, faleceu. Então, ele, quando assume, ele assume com essa carga que ele era o Messias do povo de Israel. O que o Rebbe faz? Diz, não, mas para eu ser o Messias é preciso que todo o povo de Israel clame pelo Messias. Então, ele faz uma campanha mundial, envia esses mensageiros para tudo que é a comunidade do mundo inteiro, publica em tudo que é cidade que morava, até que fosse um judeu, o livro maior que eles veneram,
chamado Tânia. É uma palavra em hebraico que quer dizer, está ensinado. Sim, Tânia. E assim, tudo que é lugar tem o Tânia publicado. Com a ideia de quê? Que todo o povo clamasse, o Rebbe iria se manifestar de fato, o Messias do povo de Israel. E assim ele passou todos esses anos fazendo esse trabalho. E quando chegou mais velho, então, pode ver nos vídeos dele, ele fala, está tudo pronto para ele se revelar como Messias. Aí o que acontece? Acabou falecendo, aí ficou um dilema para o grupo. E agora? Aí nesse dilema para o grupo, ficou o problema. Uns dizem que ele vai voltar, de ensinado não, que ensinava o cristianismo, que não está errado. Que o Messias viria dos mortos. Então, dá um exemplo, o Rebbe morreu bem dos mortos. Ou então outro grupo. Não, ele nunca morreu. Ele está oculto. Então, de fato, é um problema para nós muito grave. Nós que temos, cada judeu compete para ele ter uma ideia clara disso daí. Esse é um assunto muito importante. Não é para ser levado isso uma coisa irrelevante, muito pelo contrário. É importante que todos nós trabalhamos e buscamos o serviço do Eterno, uma coisa realmente um caminho certo. Aqui é nada contra ninguém, nada, estamos de ideias, É importante a gente entender o que acontece. Então, eu, na verdade, eu demorei a entender isso. Só fui entender isso, que o Rebbe, que era o Mashiach, já depois de morto. Lendo coisas que eu nunca tinha visto falar isso. Olha que eu li muitas coisas. Eu fiquei decepcionado. Fiquei muito decepcionado. Era um movimento importante, de ajuda, de ensino, mas com objetivo totalmente deturpado. Totalmente deturpado. Ou então, até o momento que ele não tivesse falecido, ainda poderia ser que fosse ele. Poderia. Mas agora que faleceu, compete agora aos dirigentes do Chabad. Olha, a gente pensou que era ele, mas não é. Então, para continuar fazendo o judaísmo, para continuar esperando o Mashiach chegue, isso que era o certo que eles vão fazer. Não, essa história toda, o Mashiach é ele, que ele vai voltar. Essa é uma história muito estranha para o judaísmo. É como o cristianismo todo, só que mais recente. Então, a gente percebe através da história atual de como foi o cristianismo lá no passado. Eram judeus, tiveram aquela percepção, segundo eles, que tal pessoa era o Messias. Aí, naquele devoção enorme, a pessoa morre, e a partir daí mesmo que veio. Então, todo falso Messias segue essa mesma lógica. Ele morreu, mas ele vai voltar. E quando ele voltar, te prepara que o negócio vai ser totalmente diferente. Então, isso é importante para nós. Entendemos, estudamos, pesquisar esse assunto no direito, ver essas fontes, ver o que está acontecendo com o judaísmo. A gente não pode deixar coisas pela metade. É como a gente falou antes. A gente passou 2000 anos de diáspora e a gente não sucumbiu perante outras influências. Como é que agora a gente vai tropeçar numa coisa como essa? Então é importante que isso venha realmente, que seja mostrado, seja falado e dito dentro da Torá realmente a verdade, que isso é uma verdade. Infelizmente ou melhor, felizmente é uma verdade. A gente se livrar dela, disso daí, com uma coisa errônea, que pode levar o judeu a praticar muitas coisas aí, que não tem realmente a ver com a lição verdadeira da Torá. Bom, aí depois, Moshe acaba descendo do monte, vê o bezerro de ouro, na sua ira ele vai e quebra as tábuas da lei, queima todo o bezerro de ouro, e aí começa aquele pedido de perdão a Deus. Pela bezerro de ouro, pela própria fúria de Moshe. Aí, depois, Deus ordena que Moshe subisse novamente no Monte Sinai, lá permanecesse mais de 40 noites, para receber como se fosse as segundas tábuas da lei.
Aí Moshe vai, quando ele retorna, o povo estava já numa situação diferente. Em vez, como estava a primeira vez em idolatria, estava fazendo techuvá, penitência. Por isso que foi o período de Rosh Hashanah e Yom Kippur, ficou reservado para pedir techuvá. Yom Kippur como o dia do perdão. Que se completa o final dos segundos 40 dias que Moshe passou lá no Monte Sinai. Então, essa questão é uma questão básica, e daí a gente vai entender o porquê que Deus falou nas parashiot passadas da questão da construção de um tabernáculo, da importância das roupas do sacerdote, por que aquelas minúcias todas lá? Que nós, como seres humanos simples, a gente precisa de que algo concreto para fazer um serviço a Deus. Senão a gente vai acabar caindo em idolatria. Então, se tem essa ponte do serviço divino, faz um tabernáculo, faz um santuário. Tem ali pessoas sagradas para fazer esse serviço. Tem toda uma ritualística para ser cumprida lá dentro. Toda a roupagem que o sacerdote deve usar. Tudo isso é uma questão de colocar no concreto o serviço divino. Como a gente não tem mais hoje o templo sagrado, e nem o sacerdote com esse modelo, nós temos que é a Sinoga, hoje em dia, que é o Beit Knesset, que faz esse papel. A gente vai até a Sinoga, fazemos nossa tefilá segue toda uma ritualística, diz isso, diz aquilo outro, quando é Deus roda, acrescenta isso, quando é tal dia, tira isso daqui. Então, todas essas sequências são uma ritualística, que às vezes nem todo judeu conhece. Então, se ele tem uma frequência maior em sinagoga, ele fica mais familiarizado com essa questão. Então, da mesma maneira como era antes, tem hoje também. Fazer a leitura do texto da Torá é uma leitura sem nekudot, são aquelas pontuações, são as vogais. Então, aquele que vai ler deve dar uma estudada antes, para ler e não cometer erros, aquela leitura. Existe as halachot referentes, como se dá a leitura, halachot referentes, como se tira um Sefer Torá. Se o Sefer Torá está com uma letra a mais, ele está inapto para o uso, ou uma letra a menos, ou está borrado, situações assim. Então, tudo isso são as leis referentes ao serviço divino. Então, isso é feito no Shabat, feito no dia a dia. No dia a dia temos a questão do talit, tefilim, que são os objetos que a gente deve usar diariamente. O talit, inclusive, no Shabat também. Tefilim, não. Então, tefilim são umas caixinhas de couro colocadas no braço, de quem é destro, no braço esquerdo, e colocado na cabeça também. E a Torá diz, entre teus olhos. A pergunta é, entre meus olhos? Meus olhos seria aqui. Por que eu não gosto de ter filhinho aqui? Como a Torá escreve. Devia ser aí. Porque mais adiante, quando se fala da questão do enlutado, alguém está de luto, ele não pode cortar o cabelo que está entre os olhos. Cabelo entre os olhos? Poucas pessoas têm aquele cabelo aqui no meio. A maioria não tem. Que cabelo está falando? Então, lá é explicado, não, esse entre os olhos é o cabelo que fica aqui. Então, da mesma maneira que fala entre os olhos, tu entende dessa maneira, a mitzvah do tefilim também. Os olhos é só uma colocação. Seria aqui da parte. Então, aqui deve ficar o tefilim. Então, o tefilim tem a maneira como ele é escrito. Estava até comentando aqui antes da aula. E o tefilim, aquelas caixinhas, tem um pergaminho dentro. Na caixinha do braço, é um pergaminho com 4 porções da Torá, 4 parashiot. Todas elas se referem à mitzvah do tefilim. E no tefilim da cabeça, são essas 4 porções, cada uma num pergaminho separado. Por que isso? Porque o texto diz, Verhayá lechá leot. E será para ti por sinal, no singular, no teu braço, na tua mão. Por totafot, benene, e por adornos, digamos assim, em teus olhos, no plural. Então, no singular, um pergaminho. No plural, 4 pergaminhos. E como deve escrever o escriba a ordem dessas parashiot? A ideia é mais simples. A ordem que ela aparece na Torá. Primeiro que aparece, escreve ela, a segunda, a terceira e a quarta.
Mas aí, uma discussão do Talmud diz, não é bem assim. Assim como era aceso a menorá, aquela de 7 braços, dentro do tabernáculo, depois do templo, se acendia convergindo para o centro. Começava a descer, 1, 2, 3, depois acendia aqui as últimas, a última, penúltima e antepenúltima, para depois acender a do meio. Assim, também, assim que deve escrever também o tefilim. Tem as 4, está naquele pergaminho. 1, 2, a gente escreve a 4, que já é a última aqui, e convergindo no meio. Depois a terceira, convergindo no meio. A halakha é fixada conforme a primeira opinião. As 4 naquela sequência. Mas tem pessoas que não, mas eu não quero seguir só a halakha. Eu acho que o teu também talvez esteja certo. Então eu vou e boto 2 tefilim. Boto tefilim como esse que está sendo dizendo aqui. Eu compro um outro que o escriba me disse, não, eu escrevi da maneira igual como alguns sábios apoiam, como Rabbeinu Tam. 1, 2, 4, 3. Aí eu boto meu tefilim comum e depois eu boto esse outro também. Você tem uma ideia. O Shulchan Aruch diz que não está errado. Tem que ter assim, mas quem fizer assim deve fazer a maneira de botar o outro tefilim de modo que ninguém veja. Para que não pareça que uma pessoa que está dizendo, tá vendo, eu sou mais religioso do que tu, eu sou mais cumpridora do que tu. Não deve fazer de maneira escondida isso. Se yurra é a linguagem que é usada no Shulchan Aruch, que é uma palavra em aramaico, se refere justamente à questão da soberba. Bem, então, essa questão do culto era preciso, e é preciso, para a gente ter algo nesse contato com Deus. Poderia que eu fizesse essa minha casa sozinho e, de maneira abstrata, servisse a Deus. Mas o ser humano não é assim. A maioria não é assim. É preciso que eu faça uma reunião, possa congregar 4 pessoas, fazer um cântico comum. Eu vou compartilhar outras coisas junto com esse grupo. Então, esse que é o serviço divino. Então, foi isso que Deus antecipou a história do bezerro de ouro. Ele ordenou a Moshe que fizesse lá um Mishkan. Mishkan é um tabernáculo que ali fosse feito um serviço divino. Então, hoje, a esnoga é um termo que aparece no Zohar, de 1200, como 2 palavras mencionadas no profeta Ezequiel, 1 e 2 lá, aquela visão que o profeta Ezequiel teve da carruagem divina, onde brilho e fogo saiu. E a palavra Esh é fogo e Noga quer dizer brilho. Então, a esnoga representa o quê? A presença do eterno Deus junto conosco ali. Então, todo aquele que se aproxima do eterno, o eterno se aproxima dele também. Então, esse que é o serviço divino que nós temos. Isso que a Perachá, ao fazer esse comentário e relatar essa história do bezerro de ouro, e ele já falado antes do tabernáculo, era como se fosse um antídoto contra a questão da idolatria. Então, o que compete ao judeu principalmente é o sentido da audição. Foi dito, ele ouviu Deus falar no Monte Sinai. Como Adão lá no paraíso, ele ouviu Deus falar no jardim do Éden, mas ele não viu Deus. Então, todo aquele que tem a questão de ver algo, ele torna-se um idólatra. Se alguém, por exemplo, tem uma experiência extrasensorial, digamos assim, e nesse mundo que ele sai, ele vê figuras no outro mundo lá, ele vai acreditar que essas figuras são figuras divinas. Aí ele vai acabar cultuando isso, se vira uma idolatria. Então, o sentido verdadeiro é o da audição. É para o nosso patriarca Isaac. Se ele tivesse seguido a audição, olha, a voz de Jacó não estava certa. Eu vou seguir o tato. Apalpou a mão de Esaú. E acabou dando a bênção para ele, a Jacó. Os cegos enxergam. Exatamente. Então, a audição, por isso que a gente diz Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O que é Shema? Shema é do verbo ouvir, escutar. Então, escuta Israel, não é veja Israel. Então, a audição. E quando você fala uma frase, um versículo inteiro, aí você pode falar o nome de Deus a qualquer momento. Por exemplo, se for fazer uma bênção de algo,
e nessa bênção eu me enganei, ou então vi que não era aquilo ali, então devo completar uma frase, um versículo, e assim eu posso mencionar o nome de Deus. Por exemplo, Baruch atah Adonai lamedeni ukecha, um versículo no Salmo 119. Ao falar essa frase inteira, eu posso dizer o nome de Deus assim. Quando não devo falar o nome de Deus, falo outros nomes de Deus. Hashem. Se eu errar uma bênção, que é pela metade dela, aí tu completa, lamedeni ukecha, que vira aquele versículo do 119. Se falar de toda a bênção, e no final tu estava errado, aí tu fala aquela frase que está justamente no chamar Baruch, Shem, Kevod, Malkutor, Lam, Vai. Ou seja, está transformando aquela tua frase um louvor a Deus. Então não está em vão. Esse que é o... Então é dessa maneira que a gente tem, como a gente pode entender como é o serviço divino. O serviço divino é a tua ligação entre o fiel e Deus diretamente. Vamos deixar então agora as nossas perguntas e respostas.